Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã gloriosa, estamos juntos em torno da palavra. Nesses minutinhos eu já quero incentivar você, né, a todos os dias nesse perfil Roger Soul 83. Temos live de oração, tempo com a palavra, exposição bíblica. Então, se você puder estar conosco, vai ser uma bênção, né, ter você. Então, anote aí na sua agenda, né? Nós temos nos reunidos aqui, estamos reunidos aqui, né, para fazer isso, ter tempo com a palavra, e vai ser muito bom se você puder estar. Esses vídeos também ficam gravados e você pode compartilhar, abençoar vidas. Amém, meus irmãos? Já está aqui o Allan Kardec, o Sandro, que bênção, meus irmãos. A nossa leitura de hoje, ela está registrada no livro de Números, no capítulo de número 28 ao 30. Também quero, né, falar para os irmãos, temos feito a leitura da palavra, né, de forma cronológica, né? Começamos lá no livro de Gênesis e tentando seguir a cronologia bíblica, temos feito a leitura, né? E estamos no livro de Números, provavelmente terminaremos com, se Deus permitir, né, até terça-feira, se eu não me engano, terminaremos o livro de Números. Amém, meus irmãos? Ontem nós ministramos, né? Falamos sobre a transição no ministério de Moisés, né? Moisés, ele foi alguém ali que Deus escolheu, irmão Edson, para conduzir, né? Libertar o povo, Senhor, mãe, para conduzir o povo. E agora chega o momento dele passar a liderança. Moisés havia cometido uma falha em Meribá, né? Quando Deus mandou que ele dissesse para a pedra que jorrasse água, e ele, no momento ali de ira, bateu, né, por 2 vezes, e Deus, que tinha um relacionamento tão íntimo com Moisés, ele falou: olha, Moisés e Arão, por que vocês cometeram esse erro? Vocês não vão herdar a terra prometida, né? Então você vai avistá-la, mas não vai, você vai vê-la, né? Mas você não vai entrar. E Deus coloca Josué no seu lugar, fala: vai lá e unja Josué. E aí, irmãos, a partir daqui Deus começa a reforçar orientações. Pensa que as orientações Deus deu ali quando ele pegou os 10 mandamentos, e agora Deus vai reforçar para essa nova geração algumas das coisas que ele havia dito, né? Ele vai começar a estabelecer como eles precisariam lidar quando entrassem na Terra Prometida. E aí precisamos olhar como isso aplica para as nossas vidas nos dias de hoje, porque são leis, como nós temos falado sempre, que se encerraram em Cristo, mas precisamos olhar como elas se aplicam na nossa vida. Deus começa a orientar o povo, irmãos, sobre um calendário. Um calendário, irmãos, onde eles teriam que ofertar e ter cerimônias, né, momentos que eles adorariam ao Senhor. E aí o Senhor, ele começa falando de uma oferta que precisava ser diária. E aí, irmãos, isso me chamou a atenção, e eu quero que você abra a Bíblia no livro de Números, capítulo de número 28, verso 2, Thaís, que diz assim, ó: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Não deixe de trazer alimento. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Não deixe de trazer alimento para ofertas especiais que vocês apresentam a mim. São aroma agradável, que deverão ser oferecidos na ocasião certas. Deus, ele vai orientar o povo a falar de várias ofertas. Nós estamos estudando aqui, né? Quem está aqui todos os dias já viu. Nós já ministramos sobre várias formas de ofertar, né? Mas o que Deus estava trazendo aqui era lembrando essa geração que eles precisavam fazer isso, e que eles não podiam se esquecer. Então ele começa falando assim: não deixe de trazer. Ou seja, não se esqueça. Tenha isso na sua mente. Não se esqueça de ofertar. E essa oferta, irmãos, era uma oferta diária. Eles precisavam fazer isso diariamente, né? Quando nós olhamos para os nossos dias, nós não sacrificamos, né? Não temos o templo. Essa lei se encerra em Cristo. Cristo cumpre todas essas leis, né? Claro, nós não podemos se esquecer, nós ministramos sobre isso, irmãos, da nossa expressão de gratidão a Deus, né? Que se ocorre através, uma das formas das nossas ofertas e os nossos dízimos, né? E esse texto também fala disso, da nossa adoração a Deus.
Mas eu também quero, irmãos, frisar o nosso tempo. Porque o tempo também é algo riquíssimo e importante, né? Às vezes nós falamos de valores, falamos de entrega financeira, mas nós não olhamos para a questão do tempo. E quando eu vejo que Deus está estabelecendo essas cerimônias, e nós vamos passar por algumas, a primeira coisa, irmãos, é que a cerimônia precisa ser intencional. O tempo que Deus deu, irmãos, você tem um tempo, Deus nos deu. Então, por exemplo, eu tenho aqui, nós estamos em 5 pessoas aqui. Deus nos escolheu para estarmos aqui. Deus deu esse tempo para a gente. Então nós pegamos esse tempo. Você poderia dormir, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você escolheu esse tempo para se dedicar aqui, ter um tempo devocional, meditar na palavra, ouvir, ler a palavra junto, estarmos unidos. O que Deus está requerendo do povo? Que de forma intencional ele tenha um tempo, irmãos, com ele, Então, que tenha um tempo de oração, para ter oração, para adorar ao Senhor através da sua oração, e que você não se esqueça disso. Um lugar para você entregar as suas ofertas, os seus dízimos, é importantíssimo também. Mas a coisa mais importante, assim, irmãos, aqui que eu quero trazer, que Deus falou comigo, é tempo com Deus, irmãos. Sabe? E de forma intencional. Às vezes, o tempo, Deus nos deu, é nosso. E às vezes, irmãos, você vai, por exemplo, você está fazendo o seu devocional, mas está fazendo outra coisa, sabe? Você está orando, mas tipo assim, eu já estou aqui lá. Realmente, Deus está te ouvindo. Mas em vários momentos Deus fala assim, nós vamos ler, ele fala assim, nesse dia não faça trabalho nenhum. E às vezes é importante, irmãos, a gente tirar aquele tempo exclusivamente para o Senhor. Sabe, às vezes você quer fazer, você está lendo a Bíblia, está dirigindo, irmã? Bom dia, irmã Sônia. Você está dirigindo, e aí quem dirige, e aí você está ali também em oração, mas você está em oração, mas tem que estar atento com o trânsito, tem que ver se alguém está aparecendo, você tem que estar preocupado com N coisas, não é verdade? Às vezes você está aqui, eu também estou aqui no meu tempo, eu tenho os filhos pequenos, e aí os meninos estão aqui correndo, brincando, pedindo, e eu estou em oração, mas a mente está dividida. O que Deus está nos ensinando, irmãos? Não, retire um tempo para Ele, sabe, exclusivo para o Senhor. Oferte a sua vida ao Senhor. Sabe quando a gente está conversando com uma pessoa, e aí você está falando e a pessoa está com aquele olhar distante? A pessoa está ali, mas a mente está longe? Às vezes, irmãos, nós estamos orando assim, sabe? Você está até falando com Deus, pronunciando palavras, mas a mente não está lá. A mente está distante. E aí o que é isso, irmãos? Isso se torna algo religioso. Isso se torna uma religiosidade. Então tudo bem, eu vou todos os dias, eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias. E eu não estou dizendo, irmãos, que às vezes não vai acontecer. Porque somos humanos, às vezes somos limitados, às vezes o cansaço, às vezes a preocupação. Mas precisamos ter essa intenção, de separar esse tempo. Por quê? Porque isso torna uma bênção para a nossa vida, André. Quando você separa esse tempo para Deus, sabe? E fala assim, isso aqui é exclusivo para o Senhor. Eu não vou dividir ele com nada, sabe? Eu não vou... Não, esse aqui é do Senhor. Eu acordo mais cedo, irmãos? Quando eu chego aqui, eu já tive o meu tempo de devoção, então agora aqui eu só estou fazendo junto com os irmãos. Irmãos, é maravilhoso, mas tem dias que eu não quero, tem dias que eu estou cansado, tem dias que eu quero ficar deitado, tem dias que eu quero ficar, sabe, eu não quero. E aí, quando eu me submeto, eu vou na intenção, quando eu estou lá, aí é abençoador demais. Então, irmãos, nós precisamos ter essa cultura. As ofertas, Deus também coloca, irmãos, que todos os sábados eles tinham que ofertar a cada dia do mês, pois era o dia do Senhor. Então, todos os sábados, Deus estava orientando o povo, olha, vocês precisam trazer. O que nós podemos aplicar hoje, irmãos, para os nossos dias? É o nosso tempo de comunhão, é o nosso tempo de culto, hoje na igreja, é o tempo que a gente se reúne como igreja. E aí, irmãos, nós não podemos deixar de congregar, a palavra vai falar em Hebreus. Às vezes, irmãos, qualquer coisa que aparece, ela substitui o seu tempo de adoração. Então, se nós entendermos que a igreja,
né, a reunião, a casa, a célula, o que for, irmãos, que a igreja se reúne, se nós entendermos que este lugar é um momento de adoração ao Senhor, né, e às vezes, irmãos, se a gente for considerar a proporção, é tão pequeno, porque não dá nem 10%. Né? Às vezes nós ficamos numa reunião na igreja, né, ali 1 hora, né, às vezes até menos. Então, se você entender isso, você vai lá não com o intuito porque eu vou à igreja, como se eu fosse ao mercado, ou como se eu fosse numa aula ou num curso. Não, eu vou prestar uma adoração. E isso é importante, irmãos. Então, a Bíblia vai dizer, não deixem de congregar. Não pare de fazer isso. E Deus estava colocando essa agenda, né, colocando as datas que o povo de Israel precisava fazer isso, e ele diz assim, ó, não se esqueça de fazer, não deixem de fazer. E aí olha só o que ele diz em Números 28:10. Esse holocausto que será apresentado a cada sábado, além do holocausto habitual e da oferta derramada que o acompanha. Então, ou seja, você vai ler ali, né, ele vai falar de vários, traga novilha, né, nós já falamos isso bastante, mas eu vou só dar uma passada. Mas o que Deus tem falado comigo, irmãos? Sobre isso, sobre a gente ter compromisso com o tempo, sabe? Então, nossa igreja se reúne aos domingos e às quartas-feiras. Irmãos, eu sei do desafio. Eu sei. Às vezes a gente chega do serviço, a gente cansado, e eu sei, eu trabalho fora também, os irmãos sabem. E às vezes eu venho, pego ali o nosso ônibus aqui, eu sempre brinco, né? O 446. Pego o 446, irmãos. E tem dia que eu também tô cansado. Só que o que me motiva não é o compromisso por ser pastor. O que me motiva é o tempo de adoração ao Senhor. É tirar esse tempo, sabe, que eu posso, por mais que eu esteja cansado. E por isso que é um holocausto, irmãos. Porque o holocausto é um sacrifício. E o que é o sacrifício? Agora é a minha vida, não é mais, irmãos. E não é sacrificar, irmãos. Não. É entregar com prazer. Amém, meus irmãos? E aí, só deixando aqui a base, Márcia. Glória a Deus, tá aqui a Márcia, minha prima. Deixar aqui o preço. Hebreus capítulo 10, verso 25. Olha o que diz. Não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Pelo contrário, olha só. Façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. É o que eu estou fazendo aqui, irmãos, admoestando. Falando, meus irmãos, não deixe de congregar, não deixe de congregar. É a palavra, está aqui, ó, Novo Testamento. Então, nós precisamos olhar para isso, né? Deus recebe, irmãos, a nossa adoração realmente aonde estivermos. Por quê? Porque Deus é onipresente. Ele é o Senhor, né? Mas a oferta, irmãos, era um sacrifício de adoração. E nós precisamos, irmãos, fazer isso juntos, porque faz muita diferença. Porque Deus estabeleceu que fosse assim. Então, irmãos, nós não seremos religiosos, nós seremos bíblicos, né? Nós viveremos a palavra, amém? Nós vamos ver a palavra. Quanto a gente puder estar juntos, irmãos, sabe? Seja numa reunião de pequeno grupo, seja numa célula, num culto no lar, num culto da igreja, nós precisamos estar juntos, irmãos. É importante isso na nossa vida. Não é ativismo, sabe, irmãos, também, sabe? Não, preciso. Não. Com consciência, com entendimento. Eu estou indo lá bendizer e adorar o nome do Senhor. É isso que eu estou fazendo. Vai ter dias que realmente às vezes não vai ser possível. E tudo bem. Mas na medida do possível, sempre vamos estar juntos. Amém, irmãos? Tenha isso como uma prioridade. Porque, irmãos, sempre vai aparecer coisa para fazer, tá, irmãos? Sempre. Sempre vai. Sempre você vai ter criança para cuidar, casa para limpar, trabalho, você vai ter, levar não sei quem aqui. Sempre, irmãos, sempre vai ter, irmãos. Por quê? Porque é a nossa vida, né? Sempre vai ter. Assim com a minha vida, né? Então eu tô aqui, ontem mesmo, você no mercado, sei o quê, você corre para cá, corre para lá. Sempre vai ter, irmãos. Mas nós precisamos separar. Era o que Deus estava mandando aquele povo. Separe, tenha intenção, faça isso. Esse sacrifício agrada ao Senhor, era isso que ele estava falando. Aí ele também vai falar da Páscoa, né, irmãos? Nós já falamos da Páscoa. Depois, se você ler lá o número certinho, você vai ver que ele está falando sobre todas essas cerimônias. Ele vai falar da Páscoa, que hoje que durava 7 dias, né? Ela acontecia, e aí ele mandava assim, ó, que no primeiro dia e no último dia, que o povo não fizesse trabalho nenhum, se dedicasse exclusivamente ao Senhor. Vamos ler, ó, só para ficar claro? Números 28:18. O primeiro dia da festa será um dia oficial de reunião sagrada, no qual não farão nenhum trabalho habitual.
Vamos aplicar para a gente, irmãos? É isso o desafio, irmãos. Esse é o nosso desafio, sabe? E pegar esse momento, irmãos, e que a gente pode resolver alguma coisa e falar, esse eu não vou resolver nada meu, eu vou me dedicar ao Senhor. Jesus, ele chama os seus discípulos para orar, no finalzinho do seu ministério. E os discípulos estavam lá orando e eles poderiam, Deus, ele nos deu essa livre agência, essa livre escolha. E os discípulos naquela hora, por causa do cansaço, eles dormiram. Jesus poderia falar, puxa, realmente eles estão cansados. Mas não, Jesus chamou a atenção deles e falou assim, vocês não conseguiram vigiar comigo nenhuma hora. Vocês não conseguiram ficar uma hora comigo. Né? Ou seja, o cansaço era lícito. Trabalharam, fizeram, estavam realmente cansados, a hora era avançada. Mas, irmãos, quando nós temos a intenção, né, de fazer isso, Deus abençoa. Ter essa intimidade com Deus, né, de forma intencional, é o que o Senhor está pedindo. Não faça isso de qualquer jeito, tá, irmãos? É isso que quero que fique no coração. Tem uma rotina de adoração, né? Como? Através de hinos, reconhecendo o que Deus fez por nós, lendo a palavra, agradecendo também, pedindo, irmãos, orando pelos irmãos, né? O que a lei está mostrando aqui, irmãos, é a importância de no calendário ter essas coisas. E nós precisamos ter hoje isso claro na nossa vida. O nosso tempo, esse aqui é o tempo de adoração, né? A festa das colheitas, irmãos, também, que vai falar lá, ela celebrava a entrega dos primeiros frutos. Vamos ler? Números 28 e 26. Ó. Durante a festa da colheita, quando apresentarem ao Senhor seus primeiros cereais novos, convoquem um dia oficial para a reunião sagrada, no qual não farão nenhum trabalho habitual. Está entendendo, irmãos? Olha só, Deus já... Esse é o caráter de Deus. Deus, ele nos pede, irmãos, que em algum momento da nossa vida, você vai ter todo o seu tempo, mas em algum momento dê essa exclusividade a Ele. Né? A festa tinha o dia certo, o horário certo, o momento certo, é a mesma coisa. A nossa adoração precisa ter horário certo, tempo certo, sabe? Por mais que você possa fazer isso todos os dias, é o que a Bíblia ordena, mas tira esse tempo para isso, irmãos. Amém? Eu estou falando sendo repetitivo para que isso fique no seu coração, sabe? Tire esse tempo. Fala assim, olha, né, sei lá, 30 minutos, 5:30, comece, leia o texto, ore, sabe? Tire um momento para você meditar naquilo que você leu, né? 30 minutos, irmãos, de um dia de 24 horas. Faça isso com o Senhor. Comece com esse tempo. Se 30 for muito para você, comece com 10 minutos. Se 10 minutos for muito para você, 5 minutos. Mas, irmãos, não fica assim, ó, eu tô orando e lavando louça. Eu tô orando e fazendo. Eu tô orando e... Não. Tire um tempo, o seu tempo. Você olha e avalia. Eu posso 30, então é 30. 30 minutos, você vai meditar, irmãos. Vai olhar se você cometeu um pecado, pedir perdão, adorar. Pensa, sabe, mas tá todo mundo dormindo. Sussurra um louvor. Pensa no louvor. Deus, ele contempla, irmãos, o nosso coração. Amém, meus irmãos? Então... isso é importante. Repare que Deus ele está, né, mandando o povo parar, está pedindo foco, né, foi o que nós falamos, e Deus está pedindo, irmãos, que você reconheça, né, que Deus abençoou você, então entregue os primeiros frutos. Era o que Deus estava requerendo dele. Além disso, também nós vamos ver a festa das trombetas, que nós já falamos, né, irmãos? Né, eles tinham aquele momento que Deus chamava, isso aponta, né, para a volta de Jesus, e o dia da expiação, que acontecia, irmãos, no dia 10 do 7º mês. Então, Deus vai colocando as datas. Aí ele traz a festa das cabanas, que vai ocorrer no dia 15 do 7º mês também. E também era uma semana de adoração. Uma semana. E aí, irmão, só para trazer, que você talvez vá ler ali e não vai entender, todos os sacrifícios, novilhos que o povo entregava, trazia lá a farinha umedecida no azeite, você vai ver que todas as ofertas tinham esse caráter. Então, e o holocausto, tudo isso, irmãos, se encerra em Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Cristo hoje que recebe a nossa adoração. E uma vez que ele sacrificou por nós, não tem mais necessidade de sacrifícios, irmãos. Então nós não sacrificamos mais com animais. Então quando você ler esse texto, você vendo Deus pedindo, você fala assim, opa, então tem que sacrificar com animal? Então, explicando aos irmãos, não, Cristo foi o sacrifício perfeito e o sacrifício se encerra em Cristo. Agora, irmãos, o que nós vivemos é uma vida de obediência a Ele. Amém, meus irmãos? Mas é importante, precisamos ter intimidade com Deus, falar com Ele, né? Perceba que Deus está trazendo essa agenda para o povo, e na sua agenda, a pergunta é, existe um espaço dedicado para o Senhor?
né? Eu não estou falando daquele tempo que a gente aproveita, né? Eu estou falando esse espaço onde Deus é Senhor, onde você está, você e Ele, onde a sua atenção não está dividida, onde os seus pensamentos, ainda que estejam ali, ó, turbulentos, você consegue parar, diminuir o som do mundo e aumentar o som da escuta do Senhor. Amém, meus irmãos? Tem esse tempo com Deus todos os dias, de comunhão e servindo da igreja, né? Quando puder, e servindo o próximo, né? E a última coisa, irmãos, para a gente encerrar, Deus vai orientar lá no 30 sobre o voto, né? Então vamos ler aqui, Moisés, Números 30, 1 ao 2. Moisés mandou chamar os chefes das tribos de Israel e lhe disse: foi isso que o Senhor ordenou. Se um homem fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento, jamais deverá voltar atrás em sua palavra. Fará exatamente o que prometeu. Então, isso aqui era uma lei, irmãos. O Senhor colocou essa lei, e aí depois você vai discorrer ela, você vai falar assim: se a moça for solteira e tiver um voto, e ela fez precipitadamente, sem que o pai soubesse, então o voto é anulado. A mesma coisa a esposa, mas se tiver acordo, aí o esposo e o pai, eles se tornam responsáveis por aquele voto, né? E tudo bem, esse aqui era a lei, irmãos. Mas como isso se aplica para os nossos dias? Então, para os nossos dias, eu quero ler um texto de Jesus, Mateus capítulo 5, verso 34. Olha, Jesus ele começa falando assim, eu não pego o texto todo, mas ele começa falando assim, ele quer orientar sobre o juramento. Ó, vocês ouviram que acerca do juramento e do voto. Aí ele fala assim, ó, eu porém lhe digo, não façam juramento algum. Não diga, juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Então o que Deus estava orientando? Ó, não jure, irmãos. E aí nós temos, né, às vezes aquela força de expressão dizendo assim, eu juro por Deus que está me vendo aqui. E da palavra está dizendo, irmão, não jura. Não jure, né? Eu sei que muitas vezes é uma expressão, irmãos. Mas por que ele está dizendo isso? Porque ele vai agora dizer qual é a lei, como tem que ser a nossa postura. E olha só, ele vai falar isso no próprio livro de Mateus 5, no 37. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. O que Deus está dizendo assim? Você não precisa jurar. Você precisa ter palavra. Se você falou que vai fazer, faça. Se você falou que vai se dedicar, se dedique. Por quê? Porque quando você fica ali, isso não vem de Deus. É isso que ele está dizendo, irmãos. De forma clara e objetiva. E cumprir isso, irmãos, às vezes eu sei que é duro. Porque a gente tem costumes, mas que a nossa palavra, irmãos, tenha peso, ainda que custe a sua vida. Você falou, vou, vai. Falou, não vou, não vai. Né? Alguma situação pode mudar? Claro. E aí você diz, olha, eu estava contando com isso, puxa, infelizmente aconteceu isso, eu não consegui. É uma coisa. Agora outra coisa, irmãos, é a gente falar que vamos fazer, que vamos receber, que vamos marcar alguma coisa, e, irmãos, a gente nem se preocupar em anotar. Isso aqui, Deus tem falado até comigo, irmãos. Às vezes, como pastor, a gente marca um monte de compromisso, né, irmãos? E aí não anota nada, e aí esquece, larga de lá. Não, irmãos, que a nossa palavra tenha peso. Então vamos marcar qual data? Marcou a data, cumpra, viva aquilo, né? E em todos os aspectos. Diz que vai fazer, faça, irmãos. Diz que vai comprar, que vai abençoar alguém, faça, cumpra com a sua palavra. Para que você não precise jurar. É só cumprir com a palavra. Amém, meus irmãos? É isso que Deus falou conosco hoje. Eu quero orar, né, que na nossa agenda Deus tenha prioridade, que não deixemos de congregar, né, e não deixemos de ofertar ao Senhor, e que a nossa palavra, né, irmão, seja sim, sim, ou sim, sim, né? Se não, não, né, que possamos viver dessa forma. Pai, eu quero orar. Obrigado, Jesus, pelo tempo que o Senhor nos dá. Sou grato ao Senhor. E quero orar, Senhor, para que na nossa agenda o Senhor tenha prioridade. Que possamos, Senhor, separar um tempo para, de forma intencional, orar como temos feito aqui, não preocupados, Senhor, com nada, com o nosso foco só no Senhor, com a nossa mente, Senhor, pensando só em Ti, com os nossos ouvidos prontos para Te ouvir. Pai, que possamos ler a Sua palavra, Pai. Não, Senhor, às vezes na agitação do dia a dia, mas, Senhor, que em alguns minutos possamos, Senhor, ir para o nosso lugar secreto, né? Para o lugar, Senhor, aonde está ali nós
e o Senhor. E sejamos, Senhor, prontos para te ouvir, Pai. Também aprendemos hoje que não possamos deixar de congregar, Pai. Porque o Senhor, em vários momentos, para o povo de Israel, o Senhor orientou que naquele dia eles não fizessem nenhum trabalho habitual, mas que eles se dedicassem à vida de devoção, adoração, entrega. E que seja assim a nossa vida também, Pai. Que possamos, Senhor, não deixar de congregar, e sim estarmos juntos em irmandade, orando, Senhor, bendizendo o seu nome, porque o Senhor se agrada disso. E, Pai, que a nossa oferta, que o nosso louvor, que aquilo que recebemos do Senhor, as primícias, Senhor, que o Senhor tem nos dado, sejamos gratos ao Senhor, né? Entregando, Senhor, com alegria, compreendendo que quem nos deu foi o Senhor. E que a nossa palavra seja sim, sim, se sim, sim, se não, não. E possamos, Senhor, viver para o Senhor, sem necessidade de juramentos. Eu te agradeço por esse tempo, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Que bom, né? Então nós estamos aqui encerrando, irmãos, amanhã. Né? Amanhã, 6 horas, nós estaremos aqui novamente. E domingo, irmãos, também é dia de devocional, irmãos. Domingo também é dia de devocional. Então quero convidar você para estar aqui, né? Entrou aqui também a Leni, né? Então vamos estar juntos domingo. Conto com vocês. Também, meus irmãos, domingo na nossa igreja às 10 horas, aqui na Avenida do Taboão, 3659, nós teremos um tempo de adoração e eu quero contar com você, né? E hoje também aqui, o Sandrinho tá falando aqui, tem corrida hoje, irmão. Rapaz, eu tava marcado para ir na corrida, mas não sei se eu vou conseguir. Mas vamos ver aqui, vamos ver, que eu tenho que ir lá para a igreja da Pompeia. Mas que bênçãos, irmãos. Se puder, 8 horas hoje, irmãos, tem corrida aqui, quem conhece aqui, São Bernardo, Venda do Taboão, na frente do Carrefour, né? A igreja também, irmãos, se reúne para isso. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês e louvo a Deus pelos testemunhos que tenho recebido, irmãos. Tem sido bênção, todos que têm testemunhado, né? Falado como isso aqui tem sido bênção, isso incentiva a gente a seguir, irmãos. Então que Deus continue abençoando vocês, né? Dando graça para que possamos prosseguir ministrando, vivendo pela palavra. Que Deus abençoe, irmãos. Ótimo dia.